Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes que estão conectados. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ilumine nesta manhã, que o Senhor te conceda a bênção, que o Senhor te conceda a cura, que o Senhor te conceda esta paz, este refrigério, que você tenha um dia cheio da presença de Deus, cheio do poder de Deus, cheio da glória de Deus, que esta mansidão invada a sua vida, a sua alma, que a sua vida seja próspera, assim como a sua saúde, como é a sua alma. Glória a Deus. Precisamos ter paz. Paz e paz. Muita paz. Só com a paz. Aleluia. A paz que o Senhor nos dá. Precisamos andar pelo caminho da paz. E quando não há paz, meus irmãos, nós estamos fora do caminho. Fora do caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Há um caminho a seguir, meus irmãos. E os homens não estão entendendo que tem um caminho a seguir. Jesus coloca um caminho. Jesus coloca uma condição. Há uma condição para andar com Jesus, meus irmãos. Essa condição, nós precisamos compreendê-la e vivê-la. Não tem como você realmente querer ter Jesus na sua vida e não se propor andar pelo caminho. Precisa andar pelo caminho, meus irmãos. Essa situação que muitas pessoas às vezes colocam, aceitam o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, é muito vago isso, é muito vago. A primeira citação que Jesus diz: vai e prega o Evangelho. Ide pregai o Evangelho. Ide pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. A condição do Evangelho é dar entendimento do plano de salvação de Deus. Amém? Esse aceitar Jesus, meus irmãos, aceitar uma condição. Eu digo, a palavra de Deus é muito clara. Deus criou a nós, meus irmãos. Nós estamos destituídos da glória de Deus. Destituídos da glória de Deus. E hoje o Senhor diz que quer que todos os homens se arrependam e chegam ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Eu quero dizer aos irmãos que é um dever do homem se reconciliar com Deus. É um dever do homem se reconciliar com Deus. Tem que ter esse dever. Quando o homem reconhece quão miserável, pecador, longe de Deus, quando ele decide viver a vida de Jesus, amém? A maior condição e a maior dificuldade das pessoas é que elas não entendem. Elas estão totalmente destituídas da glória de Deus, destituídas dos caminhos de Deus, são totalmente pecadores. A palavra de Deus é muito clara. Todos pecaram, não há um justo sequer, todos estão destituídos da glória de Deus. O homem de Deus, ele é totalmente miserável, meus irmãos. Ele está morto espiritualmente, ele está condenado exatamente ao inferno. Está condenado ao inferno. E nós estamos vivendo um tempo, meus irmãos, que parece que o evangelho ficou tão fácil, um evangelho que traz prosperidade, um evangelho que você continua andando do jeito que você quer, não precisa se transformar. É isso que o diabo quer. Um plano pirata, um plano artificial. Esse plano está aí fora, meus irmãos, no qual Satanás tem usado toda a estratégia do evangelho, toda a estratégia. Muitos irão em meu nome, se possível, enganarão até os escolhidos. E eu vejo que muitos estão entrando por esta porta larga, muitos estão entrando pela porta larga. A porta realmente da salvação, ela é uma porta estreita, apertado é o caminho, ele é apertado, porque nós temos realmente que tomar esse jugo de Jesus. Tomar o jugo de Jesus é andar como ele quer que nós andemos, meus irmãos, não do jeito que a gente quer. Aceitar Jesus, meus irmãos, é você fazer a aceitação do Senhor de Jesus sobre a sua vida, meus irmãos. Não é andar mais de qualquer jeito. Eu estou vendo, meus irmãos, um povo que vai para a igreja e continua no ritual da sua ideologia humana, andando de qualquer jeito, sem mudança nenhuma. E eu tenho batido muito. O que adianta? Será que é esse plano de salvação realmente, de só aceitar Jesus, que lá na porta das instituições, ou alguém pregue, aceita Jesus como Senhor e Salvador e tudo resolveu, meus irmãos? Eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou gospel. Eu tenho falado muito e tenho falado muitas e muitas vezes e repetido essas situações que é preciso acordar, meus irmãos. É preciso despertar,
É preciso entender a mensagem do Evangelho. A mensagem do Evangelho é vida. Aleluia. Mas não para andarmos do jeito que nós estamos andando nessa velha natureza, uma natureza buscando um Jesus que traz prosperidade, um Jesus que traz bênção, um Jesus que vai resolver todos os meus problemas, um Jesus que eu vou orar lá e falar: Jesus, abre a porta do serviço, Jesus, abençoa minha filha. Hoje se usa Jesus tudo. O pessoal vai para a balada, Jesus abençoa essa balada, Jesus abençoa isso. Estão usando o nome do Senhor em vão para todo lado, meus irmãos. Você viu como que o povo usa o nome do Senhor em vão? Usar o nome de Deus em vão, usar o nome de Jesus em vão. O nome do Senhor é santo. Aleluia. E nós precisamos viver um evangelho. Eu vejo, ou nós temos entendimento na palavra de Deus, ou nós cremos na mensagem do evangelho, meus irmãos. Crê, aleluia. A palavra tem que ficar viva no nosso coração. É tremendo quando você prega, porque você prega para si mesmo também, amém? Eu digo que quantas vezes eu pego eu me pregando, amém? Eu vou buscar pregação de 10, 15 anos atrás minha, glória a Deus, e essas pregações acabam até me edificando. Glória a Deus, vão me edificando. A gente prega, porque a palavra do Senhor realmente ela nos edifica. Não importa se a pregação tem 2000 anos atrás, se a mensagem tem 2000 anos atrás, aleluia. Mas a palavra de Deus é viva. A palavra do Senhor é eficaz, aleluia. A palavra de Deus, ela nos cura, ela nos liberta em todo momento. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que nós precisamos realmente ter uma vida santa, ter um propósito, caminhar pelo Evangelho. Precisamos caminhar pelo Evangelho. Nós temos a vida. Jesus nos deu a vida. Aleluia. E nós não podemos desperdiçar a vida que Jesus guarda a coroa. Deus nos deu a coroa da vida. Amém? Através de Jesus nós temos a coroa da vida. Mas nós temos um caminho, meus irmãos. E o mais duro, meus irmãos, é a renúncia da nossa natureza, a renúncia do mundo e tomar o caminho de Jesus, aceitar o caminho de Jesus, meus irmãos. Essa aceitação de Jesus, ela tem que ter renúncia. Se não houver renúncia, meus irmãos, mas as pessoas não conseguem renunciar, não conseguem renunciar às coisas erradas, não conseguem renunciar. Eu digo, crescer dói, renunciar dói a carne. Imagina uma pessoa que está num relacionamento errado, a carne está amando, a carne está desejando, agora é tempo de renunciar. Vamos renunciar a essa prostituição, vamos renunciar esse jugo errado, vamos renunciar a esse adultério, vamos renunciar a mentira que está dentro de nós. Eu digo, agora nós vamos entrar em outra área. Vamos renunciar à hipocrisia que nós vivemos. Uma vida hipócrita. Nos enganamos a nós mesmos. Enganamos a nós mesmos, tá? Estamos andando totalmente errado. Nossa casa está totalmente errada. E nós continuamos indo lá para a igreja, louvando a Deus, dando o nosso dízimo, mas continuamos tudo errado. Quer dizer, você representa para as pessoas e representa para você mesmo. Eu digo, é tempo de entrar na vida real. Olha a tua casa, minha irmã. Olha, Deus está falando, hein? Teu marido totalmente fora da palavra de Deus. Os teus filhos comendo as abominações do mundo. Estão comendo as abominações do mundo. Aí, qual que é o dever de um cristão verdadeiro? É realmente, vai deixar continuar? Imagina que você tenha filhos e teus filhos estão comendo e se divertindo das coisas demoníacas e que o final deles vai ser o inferno. O que você está fazendo? Você vai continuar nessa vida hipócrita e está tudo bem e vai continuar fazendo a oração, ai Senhor, guarda eles, livra. Eu digo, olha, Deus atende a nossa oração, amém? Mas quando ela tem ação, precisamos ter ação. Tem hora que nós temos que enquadrar exatamente a vida dos filhos na palavra de Deus. Temos que falar para eles realmente que o caminho fora de Jesus é treva, é inferno. Temos que realmente ter amor
Porque se você não está tendo amor pela vida dos teus filhos, meus irmãos, como que você vai ter amor pela vida dos outros que estão lá fora? Se você não consegue amar nem os da tua própria casa, se você realmente não tem demonstrado a fé de Cristo, o caminho que você tem que andar, a aceitação que você fez a Jesus, aleluia. Eu digo, meus irmãos, se nós não aborrecemos os da nossa casa, nós temos que aborrecer, entristecer. Nós somos pais, nós somos realmente homens de Deus, aleluia. Mas não podemos ser deixados levar pela carne, pela compaixão e subestimando o poder do diabo e tentando fazer Deus aceitar essa situação. Deus sabe. Deus sabe. Eu estou orando para eles, Deus vai mover. Deus sabe, Deus tem uma promessa na vida deles. Meus irmãos, aprenda uma coisa: Deus pode ter uma promessa, Deus tem uma promessa na vida de todo mundo, meu irmão. Quando Deus diz assim, que não quer que o homem pereça, mas que todo homem chegue ao pleno conhecimento da verdade e se arrependa, aí ele já tem uma promessa, ó. Deus tem uma promessa para o homem. Deus não deseja a morte do ímpio, amém? Ele não deseja, Deus não deseja. Mas Ele quer, amém, que todos se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha isso, nós temos que andar na verdade. O Evangelho é a verdade. Não tem como você andar com Jesus se você não andar pelo Evangelho, se você não andar pela verdade. Não tem como andar com Jesus se você não renunciar às práticas do mundo. Hoje, meus irmãos, a idolatria, eu tenho pregado e tenho falado, a maior idolatria hoje está no consumo que Satanás colocou na vida dos homens sobre a terra. Ele tem dominado toda uma geração. As pessoas não conseguem mais ficar fora desse sistema eletrônico que Satanás colocou, desse sistema no qual ele vicia os homens, traz uma dependência exatamente dentro desse mundo virtual, e as pessoas estão totalmente dependentes. E eu digo, sabe o que acontece no mundo espiritual, meus irmãos? Satanás, ele tem o poder de tocar na mente das pessoas e cegá-las. Ele tem o poder de induzir, as pessoas a viciar, a manter. Do mesmo jeito que ele coloca um desejo incontrolável das pessoas se prostituírem. Ele coloca o desejo nas pessoas de matarem. Ele coloca o desejo de odiarem, porque Satanás manipula os homens. Porque ele opera nos filhos da desobediência. Satanás, ele opera nos filhos da desobediência. Então, meus irmãos, ou nós estamos andando com Jesus, obedecendo ao Evangelho, andando pelo caminho, andando pela verdade, andando pela vida, ou nós vamos andar no caminho do diabo. Eu estou falando, desperta, meus irmãos, desperta. Olha, o Novo Testamento, ele fala em todo momento a respeito das ações diabólicas, dos falsos apóstolos, dos falsos caminhos, dos falsos doutores. Jesus deixa muito claro: muitos virão em meu nome com sinais e prodígios, se possível enganarão até os escolhidos. Nós somos escolhidos, meus irmãos. Nós temos a mente de Cristo, aleluia. Nós vivemos no mundo espiritual, nós vivemos no mundo sobrenatural. Nós não vivemos na fraqueza deste mundo, meus irmãos, porque esse mundo, ele é fraco. Meus irmãos, tudo que tem dentro deste mundo é fraco. É fraco, tudo isso, no qual os homens que estão presos a esse sistema acham as coisas fantásticas. Então se surpreende. Meus irmãos, como o Salomão diz, não há mais novo debaixo do sol. Eu digo, meus irmãos, por mais evolução que o homem tenha, por mais ciência que o homem tenha, ele não consegue mudar o seu ser. Ele não consegue mudar a sua alma. Os mesmos sentimentos que os homens tinham lá no tempo de Noé, antes do dilúvio vir e Deus destruir o mundo antigo, é os mesmos sentimentos que estão na alma do homem hoje. A fraqueza do pecado. O mundo antigo foi destruído exatamente porque os homens amaram mais as trevas. Por que Deus destruiu aquele mundo? Porque havia pecado. Por que você acha que vai vir o fim de todas as coisas sobre nós novamente, meus irmãos? Porque o mundo, meus irmãos, vai se corrompendo.
E vai chegar o momento exatamente que a corrupção humana vai ser tão grande, meus irmãos, tão grande. Isso está acontecendo. Isso já está acontecendo dentro do próprio Evangelho. Por quê? As pessoas, em vez de aceitarem Jesus e reconhecer que são miseráveis, pecadores, estão longe exatamente de Deus e são totalmente dependentes de Deus, que precisam exatamente se sujeitar ao Evangelho. É se sujeitar. Meus irmãos, quando você aceita Jesus, você vai se sujeitar a viver na doutrina, na vontade de Deus. Na vontade de Deus, não tem outra. Nós estamos sujeitos, é se sujeitar. Você vai se sujeitar, você vai andar conforme a vontade, a direção, vai andar pela justiça, vai andar pela verdade. Aleluia. Você vai se sujeitar a andar conforme a palavra de Deus, porque você é um discípulo de Jesus, você foi discipulado. Tem um discipulado para você andar, meus irmãos. Andar fora desse caminho é mentira. Se você não andar conforme a palavra de Deus, se você não tiver discipulado, você está andando na mentira. Você quer receber a verdade? Então você recebe a verdade. Porque se João Batista estivesse aqui, Paulo estivesse aqui, ou o próprio Senhor Jesus estivesse aqui, ele não estaria pregando esse evangelho de prosperidade fácil, não. Eles estariam pregando um caminho de porta estreita, meus irmãos. Como nós temos que pregar um caminho de porta estreita, porque nós pregamos o mesmo evangelho que o Senhor Jesus pregou, que Paulo pregou, que Pedro pregou. Meus irmãos, um evangelho realmente sem fermento, um evangelho da verdade, um evangelho para libertar um homem das trevas, do inferno, um evangelho para regenerar as almas, as vidas, meus irmãos. Agora, os homens querem condicionar o evangelho nas suas vidas, condicionar. Eu vou pegar Jesus e vou continuar vivendo do jeito que eu tô. Não vou me separar do mundo, não vou tirar meus prazeres do mundo, meus irmãos. E ficam comendo todo o lixo do mundo, toda a doutrina. Meus irmãos, eu fico abismado. Eu já fui do mundo, meus irmãos. Eu andei no mundo, vivi no mundo. Eu vivi no mundo. Eu, quando era jovem, com 15 anos, meus irmãos, eu comecei nos anos 70, eu não vou falar a minha idade, mas eu comecei nas baladas, eu era DJ, eu movimentava vidas para dançar pro diabo. O tempo do John Travolta, meus irmãos, discoteca cheia e a gente realmente colocando aquelas músicas para aquele povo, e aquele povo no desejo da carne, aquele desejo exatamente porque as pessoas iam se encontrar para ter um desejo sexual, meus irmãos. E nós vemos que o mundo continua o mesmo. Quando eu era do mundo, eu fazia o que o mundo gostava, meus irmãos. Então é isso. Éramos viciados, depois vem em toda a parafernália eletrônica. E eu digo, meu irmão, qual que é a diferença hoje? Nenhuma. Agora, você quando tem uma conversão genuína, meus irmãos, você tira o mundo do seu coração. Tira. Você vive em espírito, tira o mundo, tira os desejos do mundo, meus irmãos. Porque os desejos do mundo, eles são carnais. O desejo do mundo, meus irmãos, eles levam as pessoas exatamente à sensualidade, à sensualidade. Eu vejo quantas mulheres, elas realmente se maqueiam, se preparam, não para o marido, mas para o mundo, para despertar o desejo para as pessoas. Eu digo que a mulher de Deus, o homem de Deus, ele tem que andar com modéstia. Não estou impondo aqui usos e costumes modéstia, meus irmãos. Não mostrar sua sensualidade, porque mostrar sensualidade, despertar sensualidade é pecado, meu irmão. É pecado. Do mesmo jeito que quando Adão pecou e Eva, Deus fez vestes para eles, para não despertar a sensualidade deles, por causa do pecado. O pecado, meu irmão, o pecado realmente, ele cria, imagina, deseja. Então as pessoas realmente desejam uns aos outros, porque ou você anda em espírito, meu irmão, ou você anda na carne. E a carne é fraca. A carne é fraca. A carne é fraca tanto para os desejos sexuais, como também a carne é fraca pelos sentimentos. Uma fraqueza dos sentimentos que hoje está muito nos homens. Há uma fraqueza, porque o pai realmente não corrige o filho porque ele tem uma fraqueza. Eu vou machucá-lo. Eu vou falar coisa que ele não vai gostar, depois ele não vai falar comigo. Ele já falou que ia sair de casa, que se eu apertasse o caminho. Meus irmãos, e Satanás vai te dominando com medo. Meus irmãos, o homem de Deus não tem medo, não.
A mulher de Deus não tem medo, não. Se nós estamos no Evangelho, temos que falar segundo o Evangelho e falar da palavra de Deus. Até quando você vai deixar Satanás dominar a sua casa, dominar o seu lar, colocando medo? Eu digo, maior é o que está em nós do que está no mundo, meus irmãos. Quem tem que reinar dentro de nossa vida é Espírito Santo. Quem tem que reinar dentro da nossa casa é Jesus. Não é o diabo que tem que reinar, não. Nós precisamos tomar uma posição em Deus. Eu sou de Jesus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas tem casa, meus irmãos, que só tem o título de Jesus. Eu vou para a igreja, eu sou evangélico, mas lá dentro de casa tem de tudo lá dentro da sua casa. Em casa aí tá cheio de bebida, tá cheio de coisas sexuais, tá cheio de programas impróprios dentro da sua casa, programa de escárnio, programas que falam de adultério, programas realmente que você coloca dentro da sua casa, está explícito a sensualidade, como o salmista diz, não colocarei coisas impuras diante dos meus olhos, não colocarei coisas impuras dentro dos meus olhos, não vou dar ouvido para a opressão, não vou dar ouvido para mentira. Toda vez que você liga um canal de televisão e tem alguém ali escarnecendo e você está comendo aquilo, você está participando, você está sendo cúmplice de um escárnio. Toda vez que está tendo ali um programa que exatamente está expondo a sensualidade, a traição, está com você comendo o lixo do diabo. Gozado que esse povo tem tanto tempo para comer o lixo do diabo, a doutrina do diabo, e não conhece a palavra de Deus, não se edifica, porque sabe quem está dirigindo a tua vida? É o diabo está dirigindo a tua vida, porque se você realmente é dirigido pelo Espírito Santo, se você é dirigido pela unção do Espírito Santo, se você tem o Espírito Santo dentro da sua vida, se você tem a palavra dentro da sua vida, você não coloca coisa imunda diante dos teus olhos. É por isso que toda essa perturbação está dentro da sua vida. Sabe por que a perturbação, a paz realmente não entra na sua casa, não entra na sua vida? Porque quem está reinando aí é o diabo. Eu digo, começa a colocar coisas puras diante do teu coração, começa a colocar coisas puras diante dos teus olhos, começa a buscar o Senhor de todo o seu coração. Acorda, desperta, não deixa mais exatamente as influências do mundo consumir o teu tempo, consumir a tua vida, consumir exatamente, você que tem os desejos de sentar na frente das telinhas, ou estar no meio desta parafernália eletrônica, é tempo realmente de você rasgar isso da tua vida, é tempo de você realmente crescer. O diabo quer você tonto, o diabo vai prender sua vida, porque ele tem todo o tempo do mundo, você tem só alguns anos de vida. Meus irmãos, o homem pode viver 100 anos, 70, 50, 30, tem alguns que podem viver mais alguns dias, tem alguns que podem viver mais alguns anos, e Satanás vai consumir o seu tempo, para que você não tenha o conhecimento da verdade, para que você não ande no conhecimento da verdade, porque a força do diabo, ele vence a sua natureza, ele te tonteia, mas para você vencer as trevas, você tem que estar cheio da luz, você tem que estar cheio da palavra, você tem que estar na oração, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas a palavra está dizendo, chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Aleluia. Nós precisamos se chegar a Deus, meus irmãos, se chegar a Deus e resistir ao diabo, chegar a Deus e se resistir ao diabo, chegar a Deus é aceitar Jesus, chegar a Deus é realmente se alimentar da sua palavra, é andar na sua doutrina, andar na sua justiça, andar na sua verdade, é isso, meus irmãos, e resistir ao diabo, é resistir todo o plano que Satanás coloca, toda a sua sutileza de entrar na nossa vida. Ele entra na nossa vida pelos meios de comunicação, ele entra nas nossas vidas pelas más conversações, ele entra na nossa vida, meus irmãos, pelos nossos sentimentos. Não esqueça exatamente que o Senhor nos falou através da vida de Paulo, como diz no livro de Efésios, amém, 2: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da
desobediência, entre qual todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por naturezas filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, amém? E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar-nos os séculos vindouros, as abundâncias e riqueza da graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Meus irmãos, Ele nos ressuscitou com Ele, estando ainda nós mortos. Aleluia. Ressuscitar com Jesus, meus irmãos. Primeiro que você precisa morrer para nascer. Amém? Quem não nascer de novo, quer dizer, tem que ter uma morte. Que morte é essa? Que morte é essa, meus irmãos? Nós estávamos mortos dos nossos pecados, nos nossos delitos. Mortos. Se nós continuarmos andando segundo a nossa natureza humana, nós vamos continuar mortos. Mortos. Mas a palavra diz que Ele nos vivificou, amém? Estando nós mortos. Quer dizer, uma viva esperança. Viver em Cristo é viver nele. Viver em Cristo é viver pelo Espírito Santo. Viver nele é viver pela palavra. Aleluia. Porque tem uma condição aqui. Se você andar, como assim? Outros tempos, andasse segundo o curso deste mundo. Eu andava segundo o curso deste mundo. Hoje eu ando na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Antes eu estava morto. Eu era filho da ira. Mas o Senhor me apresentou. Ele me amou. Ele me buscou, aleluia, e Ele diz: filho, dai-me o teu coração, filho, dai-me o teu entendimento, filho, dai-me a tua força. Aí quando você realmente vai para Jesus, fala: Jesus, toma o meu coração, Jesus, toma o meu entendimento, Jesus, toma a minha força. Realmente Ele te vivifica. Deus quer te vivificar, meu irmão, minha irmã. Sai desse caminho falso, sai dessa peregrinação falsa que você está andando. Venha para Jesus de todo o seu coração, venha para Jesus de todo o seu entendimento, venha para Jesus de toda a sua força, de toda a sua alma. Aleluia. Porque o Senhor nos fez assentar juntamente com Ele nas regiões celestiais. Jesus tem nos dado todas as coisas, meus irmãos, para nós andarmos acima da nossa natureza humana, meus irmãos, não nas fraquezas da carne. A carne deseja, a carne quer as coisas, a carne quer descanso, a carne quer segurança. É bom nós termos as coisas. Eu digo, quando nós temos essas coisas em Cristo Jesus, é muito melhor. Quando nós nos entregamos exatamente de corpo, de alma ao Senhor, quando nós nos entregamos a total obediência ao Evangelho, obedecer ao Evangelho, amém? Nós temos que obedecer a Deus, obedecer ao Evangelho, obedecer a Deus, aleluia. Nós precisamos realmente crer de todo o nosso coração nas Escrituras e nos transformarmos pelas Escrituras. Deus quer moldar a tua vida. Você entrou por uma porta larga, mas Deus tem um plano de salvação na tua vida. Você chegou ao Evangelho por uma porta larga, mas temos um Deus tão tremendo, aleluia. Muitos, se entrasse direto numa porta estreita, quebraria. Eu digo, tem gente que é como cristal, não pode tocar, que quebra. Mas tem uns que já são, parece um barro bem duro, que pode bater. Imagina, o apóstolo Paulo devia ser um barro bem duro, aleluia, do qual que apanhou para todo lado, mas estava firme. Jeremias realmente representava ali a Deus, glória a Deus, e o Senhor disse: desce na casa do oleiro, Jeremias, amém? Porque o oleiro estava fazendo um vaso e o vaso se quebrou. Então, meus irmãos, você começou um caminho, mas Jesus está falando para você que você realmente tem que se aperfeiçoar nesse caminho. É tempo de modelar o teu vaso. É tempo realmente de se preparar para andar com Deus do jeito que Deus quer, não do jeito que você quer, meus irmãos. Nós temos que fazer a vontade de Deus, é a vontade dele. Então, vamos viver um evangelho de obediência, porque no evangelho de obediência, meu irmão, tem o poder de Deus. Quando você vive o evangelho de obediência, você vive a glória de Deus. Você vive o poder de Deus, você vive os sinais de Deus,
Você vive os milagres de Deus, aleluia, em todo o tempo, aleluia, porque o Senhor enche a nossa vida, o Senhor enche a nossa casa, o Senhor enche a nossa natureza humana, meus irmãos, da glória, da paz, da renovação. E eu digo, Deus quer te mover, aleluia, Deus quer tirar toda essa insegurança, toda a tristeza da tua alma, toda esta inquietação da sua alma, e colocar o seu Espírito, adornar você exatamente, glória a Deus, e quando você estiver no meio da tempestade, você está em paz, e quando você estiver andando pelos lugares áridos, glória a Deus, você sente o refrigério de Deus sobre a tua vida. Deus quer fazer você sentir esse refrigério, Deus quer fazer você sentir este gozo, Deus quer fazer você sentir esta alegria, glória a Deus. A alegria do Senhor enche a nossa vida, quando você serve o Senhor de todo o seu coração, aleluia, glória a Deus. Onde você coloca as plantas dos teus pés, realmente Deus vai abençoando, Deus vai abençoando a tua casa, Deus vai abençoando a tua vida. É tempo exatamente porque nós servimos ao Senhor, o Deus de misericórdia, o Deus que faz transformação, o Deus que transforma água em vinho, glória a Deus, porque se você servir o poder e a glória de Deus, você vai ver a glória de Deus na tua vida, você vai ver a glória de Deus na tua casa, você vai ver a glória de Deus nos teus caminhos, glória a Deus. Nós vivemos por fé e a glória de Deus, louvado, santo, eterno, poderoso, Deus que move nesses momentos, traz, Senhor, sobre a vida dos teus servos a cura, traz a libertação, meu Pai, traz a salvação, Deus que move agora neste momento, Senhor, e quebra os embaraços, quebra a opressão, quebra toda ação do mal e nos enche em cada momento, nos dá direção, Senhor, que nos ensina o caminho que nós devemos andar, Senhor, que dá sabedoria ao seu povo, que enche no Senhor e nos adorna deste dom poderoso, Pai amado. Senhor, liberta os cativos, quebra a opressão sobre estes lares, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, Deus da providência, meu Pai, aleluia. Parece que nós estamos em lugares secos, tem pessoas que estão em lugares secos, difícil, meu Pai, Senhor, tempos difíceis, meu Pai, mas Tu és o Deus que derrama a chuva, derrama a providência, meu Deus, abre o caminho que está fechado neste dia, meu Pai, e supre a necessidade dos Teus filhos em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor, amém? Ande pelo caminho da vida, ande pelo caminho da vida. Jesus te deu um caminho da vida, amém? E ele diz, ande pelo caminho, não desvie do caminho, não pegue atalho. Meus irmãos, no mundo há muito atalho, o que mais tem no mundo é atalho. Você vai caminhando pelo caminho e vai aparecer muita distração pelo caminho, vai aparecer muita distração para tentar te tirar do caminho, né? Descansa um pouco aqui, está muito duro esse caminho, vai se divertir, vai ter prazer ali. Você tem que ficar firme, amém? Sempre firmes no Senhor. Não deixa Satanás te tirar do caminho, não deixa mais nada te tirar do caminho. Siga firme, meus irmãos, amém? Nós vamos ficando por aqui. Louva a Deus pela vida dos irmãos, estão sempre firmes. Agradeço a oração de todos aí, aleluia, glória a Deus. Que Deus continue abençoando a todos, fiquem na paz, glória a Deus, e fica ligado em nome de Jesus, amém.